O projeto Educação que faz a diferença é resultado de uma parceria entre o Instituto Rui Barbosa, o IRB, através do seu Comitê Técnico da Educação, e o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, IED. É uma parceria inédita, na medida em que juntou o conhecimento dos órgãos de controle, no caso dos tribunais de contas, com a expertise de um organismo dedicado a pesquisas, a estudos, a análise de evidências no âmbito da educação pública brasileira. O nosso conhecimento na seara do controle externo, avaliando não apenas a conformidade, mas o desempenho das diferentes políticas públicas, no caso da educação, unindo essa expertise com esse campo de conhecimento específico desse organismo parceiro. Esse trabalho contou com a participação maciça dos tribunais de contas. Todos os 28 órgãos de controle com jurisdição nos municípios brasileiros participaram, porque o foco foi exatamente a análise do ensino fundamental das redes de educação mantidas pelos municípios do país, de todas as unidades da federação. E fruto desse trabalho, nós conseguimos então encontrar, destacar e documentar boas práticas que existem em todo o território nacional, nas várias regiões do país, independentemente do desenvolvimento socioeconômico. E procuramos também destacar essas boas práticas concedendo selos, prêmios simbólicos envolvendo a excelência, num número reduzido, é bem verdade, o chamado bom percurso, aquelas redes que estão a caminho de um patamar mais elevado, e também um grupo de redes municipais que nós classificamos como destaque estadual. Foram 118 redes ao todo no país, e quando nós falamos em redes, é importante dizer que o critério de elegibilidade implicou um mínimo de 5 escolas e de 150 alunos matriculados, para que nós pudéssemos verificar não o desempenho, o resultado alcançado por uma única unidade, eventualmente existente em vários municípios do país, mas a questão sistêmica, a gestão no âmbito da própria secretaria, das unidades escolares e os vários aspectos que foram abordados. Os indicadores analisados no plano, então, do ensino fundamental envolveram o aprendizado dos estudantes em língua portuguesa e matemática, segundo o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, 2017, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, atual e a sua evolução desde 2005, para que nós tivéssemos uma avaliação numa perspectiva muito mais abrangente, e a taxa de aprovação em 2018, de acordo com o censo escolar. Também foram examinados critérios no âmbito da educação infantil, no caso, a taxa de atendimento de crianças de 0 a 3 anos e o total de alunos por turma. O que se buscou identificar nessas redes? Se elas buscam garantir a aprendizagem da maioria dos alunos, se elas se esforçam por reduzir, por minimizar as desigualdades, se trabalham para que todos os alunos permaneçam na escola, apresentem avanços consistentes na aprendizagem dos alunos ao longo do tempo e um IDEB acima do esperado, considerando-se o nível socioeconômico dos alunos daquela respectiva rede. Olhou-se para indicadores semelhantes para a concessão dos respectivos selos. O que variou foi o nível de exigência de cada um, sendo que o excelência, conforme o próprio nome indica, foi algo mais rigoroso do ponto de vista dessa avaliação. Toda a metodologia está exposta no trabalho publicado, disponível na internet, mas o importante da atividade que desenvolvemos, dessa parceria, é dizer que nós encontramos, sim, bons exemplos, como foi dito anteriormente, no ensino fundamental prestado
pelos municípios brasileiros. E o que é mais significativo ainda a dizer é que há um conjunto de procedimentos, de práticas que praticamente se repetem, elas se veem replicadas nas diferentes redes, repito, independentemente da região. Por exemplo, a utilização de sistemas de gestão e de acompanhamento dos estudantes, algo continuado, não apenas fruto de uma gestão conduzida por um administrador mais dedicado a esse foco. Trata-se de uma política mantida naquela unidade da federação ao longo dos anos, independentemente de quem seja o administrador, a testa do Poder Executivo ou da própria Secretaria da Educação. O suporte constante dado pelas secretarias de educação aos gestores, diretores, supervisores, coordenadores, visitas constantes, acompanhamento ao que acontece no ambiente das unidades escolares, o monitoramento contínuo da aprendizagem dos alunos, independentemente das provas, das avaliações de âmbito nacional, isso como sendo uma ação continuada da gestão educacional naquele município. Investimento em gestão escolar, incentivo ao protagonismo das escolas para que não sejam meras tarefeiras das deliberações da autoridade superior. Oferta constante e diversificada na formação dos professores. O aspecto formação continuada dos professores ganhou grande evidência na análise que realizamos no âmbito do projeto Educação que faz a diferença. Ainda poderia acrescentar uma cultura de observação das aulas, o que acontece no ambiente da sala de aula, com devolutivas construtivas, um processo que vai sendo retroalimentado continuadamente. Se poderia falar assim, numa espécie de ciclo virtuoso. Esses são alguns dos aspectos que nós encontramos, como eu disse, presentes ao longo da análise realizada nesse período no âmbito do projeto Educação que faz a diferença e que estamos colocando agora como uma contribuição ao conjunto da sociedade brasileira, aos gestores públicos, aos parlamentares, à comunidade acadêmica, aos próprios estudantes, às famílias, para que possam, identificando essas práticas exitosas, utilizar as mesmas em diferentes ambientes Brasil afora. É claro, nós não temos a pretensão de ter encontrado uma espécie de solução mágica, uma forma a partir da qual vai se encontrar o melhor desempenho, vão ser produzidos os resultados ideais. Mas são referenciais, são exemplos que podem ser utilizados, consideradas as peculiaridades locais, no âmbito dos municípios do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul do Brasil. Disso nós não temos nenhuma dúvida. Já se disse que no Brasil nós sabemos fazer educação de qualidade. E sabemos porque os dados estão aí e nós costumamos tomar como um referencial, e esse exemplo é justo, seja destacado o município de Sobral, no Ceará, mas é preciso dizer que essas boas práticas ali vivenciadas são fruto de um compromisso com a política pública da educação, uma ação continuada dos diferentes gestores, o envolvimento da comunidade escolar e das famílias e uma série de fatores que vêm contribuindo para o desempenho alcançado. E ele pode ser, repito, replicado pelas diferentes regiões do Brasil, independentemente das condições socioeconômicas. E, claro, no contexto de tudo isso, como aspecto central, a valorização dos profissionais de educação, dos professores, além da referida formação continuada, do investimento na sua qualificação, evidentemente, uma política remuneratória condizente para que haja um estímulo permanente à concretização do direito fundamental da educação, com igualdade, com qualidade,
com todos os atributos que nós desejamos para o universo dos brasileiros. A educação é o principal mecanismo, quizá seja o único, capaz de mitigar as grandes dificuldades, as grandes desigualdades existentes no país, e sem ela nós não vamos efetivamente diminuir essas distâncias, superar esse fosso que existem entre as famílias com melhores condições de renda e aquelas que ainda padecem pelo subemprego, pela baixa remuneração, por todas as dificuldades que nós conhecemos. E essas dificuldades que tendem a crescer por conta dos inúmeros danos trazidos pela pandemia, não apenas na área da saúde pública, na economia, mas igualmente na educação, essas desigualdades só poderão ser superadas. E serão também um mecanismo para alavancar uma nova era na história brasileira através da educação, do investimento na educação, tendo, no caso, o Fundeb ou o novo Fundeb como uma referência importantíssima para se alcançar esse objetivo, redistribuindo melhor os recursos, alocando mais verbas, porque elas também são necessárias, investindo-se na gestão qualificada, no controle, na transparência, num ambiente de solidariedade e que projeta, na perspectiva intergeracional, como eu disse, a construção de um país melhor, diminuindo, insisto nesse termo, diminuindo as desigualdades e ajudando a construir aquele que é um dos objetivos fundamentais da República, colocado lá no preâmbulo da nossa Constituição, que é exatamente a construção do bem de todos.